mais uma vez um prazer estarmos aqui com todos os nossos queridos irmãos, amigos, estudantes que se achegam até nós para mais esta reunião. Como de costume, nós vamos entoar um cântico de louvor para iniciar a reunião. Convido a todos aqueles que puderem a ficar de pé, que assim o façam. Iremos entoar o cântico de número 151 com o tema Ele Chamará. É baseado em Jó, capítulo 14, versículos do 13 ao 15. Vamos ouvir a introdução e cantarmos alegres o cântico 151. O tema do discurso para esta noite é Ressurreição, a vitória sobre a morte. Repetindo o tema, Ressurreição, a vitória sobre a morte. Quem fará para nós será o irmão Alexandre de Moraes.
Infelizmente, esta tem sido uma cena muito comum hoje em dia, não é verdade? Hoje, infelizmente, muitas famílias, elas têm perdido os seus entes queridos, seus familiares, seus amigos na morte. Para quem já passou por esta experiência, sabe muito bem qual é a dor da perda. É realmente algo muito impactante na vida, não é mesmo? E a morte, muitas vezes, acaba atingindo homens e mulheres no primor da vida, que vai desde ali um recém-nascido até mesmo a um idoso. E as religiões, em vez de ajudar os seus adeptos, dando talvez uma explicação clara sobre o que realmente acontece na morte, ela tem como que deixado as pessoas ainda muito mais confusas sobre o que realmente acontece na morte. Até mesmo eles não conseguem explicar de forma convincente onde estão os mortos e qual é a real condição deles. Os destinos ensinados aí por estes líderes religiosos vão desde a ida ao céu ou ao inferno. Muitos dizem que vão ao purgatório, outros dizem que vão até mesmo ao limbo. Ou seja, vai do incompreensível até o absolutamente aterrorizante. E existem também algumas religiões que têm retratado a morte até mesmo como um amigo. Já outras, um mero ritual de passagem entre vários estágios da existência de um ser humano. Mas independente de qual ensino elas divulgam com relação à morte, esses ensinamentos que elas divulgam aos seus adeptos causam muita dor, confusão, choque, solidão, confusão mental, sentimento de perda para todos os envolvidos, tanto para os amigos, como principalmente para a própria família daquele que falece. Até mesmo devido à perda da pessoa na morte, a ciência, ela tem tentado avançar aí em suas pesquisas com o intuito, talvez, de combater as causas da morte. Mas elas continuam a não obter êxito. Mas sabem o porquê? Eles não conseguem e nunca irão conseguir fazer isso? Pegue sua Bíblia, por favor. Abra em Romanos, capítulo 5, o versículo 17. Romanos, capítulo 5, versículo 17 diz: Pois, se a morte reinou por meio de um só homem, pela falha dele, quanto mais aqueles que recebem a abundância da bondade merecida e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Então, como vimos, a Bíblia diz aí que a morte, ela reina por causa do pecado de um homem, de Adão. Sendo assim, o homem por si só, imperfeito, nunca irá conseguir acabar de uma vez por todas com a morte. Mas a Bíblia, diferente dos ensinos de muitas religiões, ela retrata a morte como um inimigo. E como um inimigo mau, ela precisa, então, ser derrotado. Por isso, vejam o que a Bíblia diz que irá acontecer com a morte. Lendo agora 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 26 passa a dizer: E o último inimigo a ser reduzido a nada é a morte. Então não há dúvidas, então, de que toda a humanidade realmente precisa urgentemente se libertar, deste inimigo tão terrível. Precisa urgentemente se livrar e vencer a morte. Mas como poderá então ser possível vencer a morte? Bem, para nós respondermos a essa pergunta, nós precisamos antes conhecer esse inimigo, a morte.
Infelizmente, existem muitas ideias erradas e muitas superstições, né, sobre a morte. E isso tem como que escravizado, né, milhões de pessoas a essas ideias. Por isso, elas precisam então ser libertadas dessa escravidão. É justamente o que diz Hebreus capítulo 2. Vamos ler? Hebreus capítulo 2. E veja comigo, por favor, o versículo 15. Hebreus capítulo 2, versículo 15 diz: e para que libertasse a todos os que por medo da morte passaram a vida toda sujeitos à escravidão. Sim, a Bíblia, como sabemos bem, e até mesmo diferente, né, dos ensinos da grande maioria das religiões, tem sobre a morte, diz que a morte, ela também não é nada mais do que o oposto da vida. E por isso os mortos não estão conscientes, né, de absolutamente nada. Vejam, por favor, se não é isso que a Bíblia ensina, lendo aqui Eclesiastes capítulo 9, os versículos 5 e depois o versículo 10. Eclesiastes capítulo 9, o versículo 5 passa a dizer: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada, nem têm mais recompensa, porque toda a lembrança deles caiu no esquecimento. Versículo 10. Tudo o que a sua mão achar para fazer, faça-o com toda a sua força, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, o lugar para onde você vai. Assim, conforme vimos, a morte nada mais é do que um estado, então, de inatividade. E até mesmo, Jesus Cristo, em uma certa ocasião, ele também fez uma comparação bem interessante. Ele comparou a morte ao sono. Vamos ver essa comparação que Jesus fez? Abra, por favor, a sua Bíblia agora em João. João capítulo 11. João capítulo 11, e nós leremos os versículos 11 ao 14. João capítulo 11, os versículos do 11 ao 14 passa a dizer: depois de dizer isso, ele acrescentou: Lázaro, nosso amigo, adormeceu, mas eu vou lá para acordá-lo. Então os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus, no entanto, havia falado da morte dele, mas eles imaginavam que estivesse falando do sono natural. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Bem, Jesus, por fazer então essa comparação entre a morte e o sono, ele também deixou claro que não existe então uma alma imortal que sobrevive à morte. Mas por que nós podemos então chegar a essa conclusão? Porque o homem, ele não possui uma alma, como muitos dizem, mas sim, ele é uma alma, ou um ser vivente. Veja se não é isso que a Bíblia diz em Gênesis 2, versículo 7. Gênesis, capítulo 2, o versículo 7 passa a dizer: e Jeová Deus formou o homem do pó do solo e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Sendo assim, então, podemos dizer que somos muito abençoados por Jeová Deus, não é verdade? Pois não precisamos nem mesmo ter medo daqueles que já faleceram. E a Bíblia ainda faz uma incrível revelação, né? Ela diz a causa básica dos seres humanos morrerem. Bem, como aprendemos, né, no estudo que nós sempre fazemos da Bíblia, o homem ele não foi feito para morrer. Adão, ele tinha então a perspectiva de poder viver para sempre. E até mesmo Jeová Deus deu a ele uma ordem bem simples para obedecer. Vejam comigo o que Jeová disse ali a Adão, lendo Gênesis capítulo 2, e vamos ver o versículo 15 ao 17. Gênesis capítulo 2, os versículos 15 a 17 passa a dizer: Jeová Deus tomou o homem e o estabeleceu no jardim do Éden, para que o cultivasse e tomasse conta dele.
Jeová Deus deu também esta ordem ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer à vontade, mas quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, não coma dela, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Bem, irmãos, na realidade, se nós formos então aqui analisar essas palavras, podemos dizer que Adão, ele não tinha nem mesmo a desculpa da necessidade ali de se alimentar, pois, como nós vimos, ele tinha uma abundância de alimento. Jeová tinha dado a ele um jardim repleto de frutas, verduras e legumes. Mas sendo assim, a morte veio então à existência por causa então da desobediência de Adão. E assim, devido à sua conduta, ele passou para todos então os seus descendentes aí o pecado e a morte. Então, foi por culpa da sua atitude de desobediência que levou a todos os seus descendentes a herdarem o pecado e a morte. Mas a nossa situação, irmãos, não é desesperadora, por assim dizer. Vejam, por favor, o que Jeová promete fazer muito em breve. Abra agora a sua Bíblia, por favor, em Isaías, capítulo 25, o versículo 8. Isaías, capítulo 25, versículo 8 diz: Ele acabará com a morte para sempre, e o soberano Senhor Jeová enxugará as lágrimas de todo o rosto. Ele tirará de toda a terra a humilhação de seu povo, pois o próprio Jeová falou isso. Sim, é Jeová Deus que promete acabar de uma vez por todas com a morte. Nunca mais ninguém aqui na terra irá morrer. Mas o que acontece então com todas as pessoas que morreram durante todo esse tempo, desde lá a época de Adão até agora? Graças então aí ao nosso Deus, Jeová, ele deixou também registrado na Bíblia um acontecimento maravilhoso. Algo que muitas pessoas aguardam com grande ansiedade. Vejam o que é lendo Atos capítulo 24, por favor. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 24 e veja comigo o versículo 15. Atos capítulo 24, versículo 15 diz: E eu tenho esperança em Deus, esperança que esses homens também têm, de que haverá uma ressurreição, tanto de justos como de injustos. Mas na realidade, o que é ressurreição registrada aí na Bíblia? Bem, a palavra grega traduzida ressurreição, ela significa literalmente levantar de novo. Refere-se ao levantamento do estado de morto. Assim, a ressurreição envolve levantar a pessoa de uma condição sem vida, ou seja, da morte, para uma outra condição, agora a de vida. Sim, o homem se deita na morte, mas Deus, pelo seu imensurável poder, pode levantá-lo novamente. Mas surge então uma pergunta, Será que Jeová Deus, ele pode se lembrar de todos os detalhes da personalidade de uma pessoa para poder trazê-la novamente à vida? Já que existem, por assim dizer, milhões e milhões de pessoas que morreram desde a época de Adão? Bem, vamos ver o que Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 30. Abra, por favor, a sua Bíblia agora em Mateus, capítulo 10, o versículo 30. Olha o que diz: Até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Então, Jeová, ele tem um imenso poder de lembrar de tudo sobre uma pessoa. Pode até mesmo contar e se lembrar de quantos fios de cabelo a pessoa tem. Só como um exemplo, o homem, muito imperfeito que é, ele foi capaz de desenvolver um aparelho que pode gravar momentos de uma pessoa. Então, mesmo que ela venha a falecer, nós podemos ter, com o uso deste aparelho, a oportunidade, talvez, de reviver alguns momentos daquela pessoa,
podemos relembrar um pouco da personalidade daquela pessoa, não é assim? Só que Jeová, o nosso Deus, ele é muito mais que um simples aparelho. Jeová, ele é o Deus Todo-Poderoso. Vejam, por favor, o que Jeová é capaz de fazer. Vamos ler aqui Isaías capítulo 40, por favor, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 40, e vamos ler o versículo 26. Isaías capítulo 40, versículo 26 diz: ergam os olhos para o céu e vejam, quem criou estas coisas? Foi aquele que as faz sair como um exército, por número. Ele chama a todas elas por nome. Por causa da sua imensa energia dinâmica e do seu atemorizante poder, não falta nem sequer uma delas. Sendo assim, se Jeová, ele consegue então se lembrar dos bilhões e bilhões de planetas que existem, de estrelas, de galáxias existentes, e conforme vimos aqui, ele ainda chama todas elas por nome, será que Jeová não seria capaz de se lembrar de todos os seres humanos que já morreram, que já perderam as suas vidas aqui na Terra? Com certeza, não é impossível para o nosso Deus Todo-Poderoso, Jeová. Mas ainda até mesmo sobre a ressurreição, Jesus, enquanto na Terra, ele não só ensinou ali, os seus discípulos, as pessoas, sobre isso. Ele deu exemplos reais de que a ressurreição seria possível e até mesmo seria realizada futuramente numa escala global. Por exemplo, a ressurreição do filho de uma viúva lá da cidade de Naim demonstrou a verdadeira compaixão que Jeová Deus e Jesus sentem por todos aqueles que perdem aí seus entes queridos, os seus parentes, amigos na morte. Vejam, por favor, qual foi o sentimento de Jesus ao ver aquela cena. Abram, por favor, suas Bíblias agora em Lucas, capítulo 7, e vamos ler juntos os versículos 13 ao 15, por favor. Lucas, capítulo 7, os versículos 13 ao 15 diz: quando o Senhor a viu, teve pena dela, e lhe disse: pare de chorar. Depois se aproximou e tocou no esquife, e os carregadores ficaram parados. Então ele disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. E o morto se sentou e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Imaginem qual foi a emoção para todos aqueles presentes ali, aquele cortejo fúnebre. Puderam ver aquele jovem voltando a viver novamente. Mas esse e outros relatos aí descritos na Bíblia sobre pessoas sendo ressuscitadas, foi com toda certeza, irmãos, apenas um vislumbre do que irá acontecer muito em breve. Pois o próprio Jesus prometeu, em uma outra ocasião, que haveria uma ressurreição, então, de todos aqueles que estiverem, então, nos túmulos memoriais ou sepulturas. Vejam, por favor, as suas palavras registradas agora aqui em João, no capítulo 5, por favor. Abra sua Bíblia em João, capítulo 5, e vamos ler juntos os versículos 28 e 29. João, capítulo 5, versículos 28 e 29, passa a dizer: não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele e sairão, os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida, e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Então, conforme vimos, nosso Deus Todo-Poderoso Jeová irá trazer pessoas novamente à vida por meio da ressurreição. Mas surge uma pergunta: para viver aonde? No céu ou aqui na terra? Bem, quando Jesus esteve aqui na terra, podemos dizer que ele lançou luz sobre essa maravilhosa esperança da ressurreição.
Ele mostrou até mesmo o papel principal que ele mesmo desempenha, até mesmo ao dizer essas palavras aqui, olha, encontrada em João capítulo 3. Por favor, abra sua Bíblia agora em João capítulo 3 e veja o versículo 36, a parte A. João capítulo 3, o versículo 36, somente a parte A diz assim: quem exerce fé no Filho tem vida eterna. Mas aonde se usufruirá então esta vida eterna? Bem, para a grande maioria daqueles que exercem fé em Jesus Cristo, será aqui sim, na terra. Todavia, Jesus também disse essas palavras aqui, outras palavras, melhor dizendo, aos seus discípulos, conforme vemos aqui descrito em Lucas capítulo 12. Mais uma vez, peço que abra sua Bíblia agora em Lucas capítulo 12, e veja comigo o versículo 32. Lucas 12, 32 diz: não tema, pequeno rebanho, porque o Pai se agradou de dar o reino a vocês. Bem, o reino que Jesus fala aqui é o reino de Deus, e o reino de Deus é celestial. Portanto, essa promessa significa que apenas um pequeno rebanho, ou seja, um pequeno grupo de pessoas teriam então de estar com Jesus lá no céu como criaturas espirituais. E de acordo com a própria Bíblia, esse pequeno rebanho tem um número: 144 mil pessoas. Jesus foi quem inaugurou, por assim dizer, este caminho aí para o céu, quando ele morreu e foi ressuscitado à vida celestial. Os 144 mil têm uma ressurreição similar, então, à de Jesus, para uma vida no céu. Portanto, esses terão uma ressurreição celestial, onde receberão corpos espirituais incorruptíveis. A grande maioria desses 144 mil já foram ressuscitados, apenas um restante ainda continua vivo aqui na terra. Mas Jesus disse que ele não traria a salvação somente para estes, mas também para um outro grupo de pessoas, chamadas de as outras ovelhas, ou os justos. Essas sim é que terão então o privilégio de poder residir em um paraíso aqui na terra. E isso inclui também aqueles injustos, ou seja, os milhões que morreram antes de poderem ter tido aí a oportunidade de aprender e também de aplicar as verdades da Bíblia em suas vidas. Mas como se dará, irmãos, essa ressurreição então que nós estamos falando aqui na terra? Bem, é bem razoável nós concluirmos então que a ressurreição, ela vai então ocorrer progressivamente. Ou seja, serão ressuscitados primeiro os que morreram mais recentemente. Sem sombra de dúvidas, se farão todos os preparativos, para que possa ser cuidado então de todas as necessidades básicas destes ressuscitados. Que emocionante, irmãos, será então estar vivo para nós presenciarmos o que está bem ilustrado nesta segunda imagem, que nós vamos pedir para o irmão colocar então aí na tela. Imaginem poder viver ou poder ver com os seus próprios olhos a volta de nossos parentes, de nossos amigos queridos que perdemos na morte. Podemos fazer talvez como essa mulher, abraçá-los novamente. Teremos a oportunidade de ver também outras pessoas, outros homens e mulheres fiéis do passado, que também serão ressuscitados. Com certeza será um período de imensa alegria e de emoção. Obrigado pela imagem. A ressurreição, irmão, será uma das maneiras que Jesus então usará para fazer o que diz 1 João capítulo 3. Vamos ler? 1 João capítulo 3, o versículo 8. Olha o que diz: quem pratica o pecado se origina do diabo,
porque o diabo está pecando desde o princípio. Com este objetivo, o Filho de Deus foi manifestado para desfazer as obras do diabo. Sendo assim, com Jesus se desfazendo, das obras de Satanás, o diabo, irá então se cumprir o propósito original do nosso Criador, Jeová Deus, de não haver mais morte. E com isso, todos os seres humanos irão então poder usufruir uma vida eterna em um paraíso aqui na terra. Mas a esperança da ressurreição não traz somente benefícios para o futuro, mas traz até mesmo hoje. Mas como assim? Por exemplo, a fé que nós temos na ressurreição vai nos fortalecer agora para enfrentar talvez doenças, como essa pandemia, que nós enfrentamos, e ainda tem a pandemia, estamos passando por ela ainda, Enfrentar a pressão, talvez, pelo uso incorreto do sangue, e também nos ajuda a cuidar, talvez, os nossos parentes que estão passando aí por doenças aflitivas, que sobrevêm devido à imperfeição, e que pode até mesmo os levar à morte. Também ajuda-nos hoje a lidarmos com a perda, talvez de parentes, de amigos queridos, que infelizmente todos nós estamos sujeitos. Irá nos dar coragem necessária em face das piores adversidades. E irá com toda certeza nos ajudar, talvez aí a evitar uma atitude pessimista, achando que nós temos nenhuma esperança para o futuro, e de até mesmo evitarmos, então, viver apenas para o presente. Por fazermos a leitura da Bíblia diariamente e meditarmos nela, nós iremos cada dia mais fortalecer, então, a nossa fé na ressurreição prometida pelo nosso Deus Jeová. Se fizermos agora um bom nome, irmãos, perante Jeová Deus, durante o período em que passarmos aqui na terra, temos a garantia da firme e inequívoca esperança da ressurreição, se viermos a falecer, infelizmente. Tenham a certeza, Jeová Deus anseia ver novamente todos aqueles que foram fiéis a Ele, mas que infelizmente morreram. Sendo assim, sem dúvida nenhuma, por meio da ressurreição, Jeová Deus vence a morte de uma vez por todas. E com isso, Ele dará então todos aqueles que permanecem e que permanecerão fiéis a Ele, a maravilhosa oportunidade de terem uma vida eterna em um novo mundo prometido pelo nosso querido e amado Deus, Jeová. Como é bom lembrarmos e aprendermos a respeito da maravilhosa promessa de Jeová sobre a ressurreição. Agradecemos primeiramente a Jeová e agradecemos também ao irmão Alexandre. Nossa reunião agora prossegue com o estudo da revista de A Sentinela, e quem irá dirigir para nós, o irmão Brás. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo da revista Sentinela. É um grande prazer estarmos juntos com os irmãos, com aqueles que nos visitam. Ficamos muito felizes em tê-los junto conosco aqui. Para nós iniciarmos esse estudo de forma alegre e preparar o nosso coração para as orientações que iremos receber, nós iremos entoar um cântico de louvor a Jeová. Assim convidamos os presentes, aqueles que puderem a ficarem em pé, para nós juntos entoarmos o cântico número 19, baseado em Mateus 26, 26 a 30, a ceia do Senhor. Vamos cantar todos juntos.
Hoje nós vamos considerarmos o estudo número 4 da Sentinela de Janeiro de 2023. Jeová abençoa nossos esforços de assistir à celebração. O texto temático é Lucas 22, 19. Persistam em fazer isso em memória de mim. O que nós vamos considerar nesse estudo, ou como esse estudo vai nos ajudar? Logo mais, na terça-feira, dia 4 de abril, milhões de pessoas em todo o mundo estarão reunidas para celebrar o evento mais importante do ano para nós, testemunhas de Jeová, né? Muitos talvez estarão assistindo a celebração pela primeira vez. Outros talvez estarão assistindo a celebração depois de muitos anos terem deixado de servir a Jeová, mas agora estão voltando. Ainda outros talvez enfrentarão grandes desafios, grandes dificuldades para conseguirem estar presentes a essa ocasião tão importante. Mas podemos ter uma certeza, todos nós, Jeová fica muito feliz, independente da dificuldade que você enfrente. Estar presente a essa ocasião vai deixar Jeová e Jesus muito felizes. E nesse estudo de hoje nós vamos considerar então esses pontos. Vamos ver por que essa é uma ocasião tão especial para nós. Porque queremos que outras pessoas estejam presentes a essa ocasião. E como nós podemos fazer todos os esforços para também estarmos presentes. Contamos com a participação dos irmãos, com seus comentários. Fiquem à vontade para levantar as mãos. Tanto os irmãos aqui presentes na congregação, como aqueles também que estão conectados conosco via Zoom. Quem irá fazer a leitura para nós hoje dos parágrafos é o nosso irmão Wagner Alexandrino. Vamos então ouvir a leitura do parágrafo 1 e 2? Há quase 2000 anos, Jesus entregou a sua vida a nosso favor. E é isso que nos dá a possibilidade de ter vida eterna. Na noite antes de morrer, Jesus disse para seus seguidores se lembrarem de seu sacrifício de maneira simples, usando pão e vinho. Nós obedecemos ao pedido de Jesus porque o amamos muito. Todo ano, na época da celebração, mostramos o quanto somos gratos pelo que Ele fez. Fazemos isso por tirar um tempo para pensar em como a morte dele afeta a nossa vida e orarmos sobre isso. Também nos esforçamos para fazer mais na pregação, incentivando o máximo de pessoas a também estarem presentes nessa ocasião. E é claro que não permitimos que nada, nem ninguém nos impeça de assistir à celebração. Por que assistirmos à celebração todos os anos? Irmã Luciana? Porque nós obedecemos o pedido de Jesus, porque amamos muito. Mostramos o quanto somos gratos pelo que Ele fez e tirar um tempo para pensar em como a morte dele afeta a nossa vida e oramos sobre isso. Também nos esforçamos de fazer mais na pregação e incentivar outras pessoas a estar presentes nesse dia tão importante. Isso. Obrigado, irmã Luciana, pelo seu comentário. Irmão Renan? Então, além de demonstrarmos amor por Jesus, por estarmos presentes na celebração, demonstramos gratidão pelo sacrifício que Ele fez, entregando sua vida por todos nós. Isso mesmo. Obrigado, Renan. Irmão Júlio? E mostrando esse amor e mostrando essa gratidão também, nós não devemos permitir que nada e nem ninguém nos impeça de assistir essa celebração. Isso mesmo. Muito bem. Ainda, irmão Siqueira, tem mais um ponto? E por que nós fazemos uma vez por ano, né? Muitos outros religiosos fazem muitas vezes durante o ano.
Mas o entendimento é o seguinte: a celebração substituiu a Páscoa. E a Páscoa era feita uma vez por ano. Isso. Obrigado, irmão Siqueira. E nós vamos considerar mais a esse respeito no nosso estudo também. Muito bem. Vamos à leitura do parágrafo 3. Neste estudo, vamos ver de que 3 modos o povo de Jeová tem feito o seu melhor para celebrar a morte de Jesus. Primeiro, por realizar a celebração da maneira que Jesus ensinou. Segundo, por convidar outros para essa ocasião. E terceiro, por assistir à celebração apesar de circunstâncias difíceis. O que vamos ver neste estudo? Ali do lado da Daniela, é uma Durvalina, né? Primeiro, por realizar a celebração da maneira que Jesus ensinou, por convidar outros para essas ocasiões, por assistir à celebração apesar de circunstância difícil. Isso mesmo. Obrigado, irmã Durvalina, pelo seu comentário também. São esses 3 pontos, então, que a partir de agora vamos passar a considerar, né? Vamos, então, ao primeiro subtítulo, realizando a celebração como Jesus ensinou, parágrafo 4. Todo ano, na celebração, escutamos um discurso baseado na Bíblia que esclarece algumas dúvidas sobre a morte de Cristo. Nessa ocasião, aprendemos por que a humanidade precisa de um resgate e como a morte de um único homem pode apagar os pecados de todos nós. Também relembramos quem pode comer do pão e beber do vinho e o que esses 2 itens significam. Além disso, meditamos em como vai ser boa a vida daqueles que viverão para sempre aqui na Terra. É muito importante dar valor a essas verdades. Bilhões de pessoas não entendem o quanto o sacrifício de Jesus é valioso. Além disso, elas não realizam a celebração da morte de Cristo conforme Ele ensinou. Como assim? Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20. Evangelho de Lucas, 22, 19 e 20. Vamos pedir para a irmã Tatiana ler para nós? Ele pegou também um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: isto representa o meu corpo, que será dado em benefício de vocês. Persistam em fazer isso em memória de mim. Ele fez o mesmo com respeito ao cálice, depois de terem tomado a refeição, dizendo: este cálice representa o novo pacto com base no meu sangue, que será derramado em seu benefício. Obrigado, irmã Tatiana. Que verdades relembramos todos os anos na celebração e por que é um privilégio entender essas verdades? Irmã Keiko? Então, na celebração, através de um discurso baseado na Bíblia, nós aprendemos muitas coisas. Por exemplo, por que a humanidade precisa de um resgate e também como a morte de um único homem pode apagar os pecados de todos nós. Isso. Obrigado, irmã Keiko. Ainda, irmã Luciene? Outro ponto também que nós relembramos é quem pode comer do pão e beber do vinho e o que esses itens significam. E meditamos também como vai ser boa a nossa vida aqui na Terra, né, quando poderemos viver para sempre. É um privilégio a gente entender essas verdades, porque bilhões de pessoas não entendem essas verdades, né, do sacrifício valioso de Jesus e não realizam a celebração. Isso mesmo. Obrigado, irmã Luciene. E irmã Ana Paula? E ainda a gente pode ilustrar o tamanho desse privilégio que nós temos, né? Podemos dizer, usar como exemplo que essas informações são como um remédio capaz de curar uma doença mortal. O remédio está disponível para todas as pessoas do mundo. Elas ouvem falar dele, mas elas não sabem onde está. Elas não sabem como tomar e acabam não se beneficiando dele. Mas nós não.
Nós temos o privilégio de saber onde ele está, como usar corretamente e quando vai ter efeito, né? Quando vai surtir efeito. Então, essas informações salvam nossa vida. Isso. Obrigado, irmã Ana Paula, também pelo seu comentário. Vamos ao parágrafo 5. Depois que a maioria dos apóstolos de Jesus morreu, falsos cristãos se infiltraram na congregação. Eles falavam coisas deturpadas para arrastar os discípulos atrás de si. Uma das coisas deturpadas que eles começaram a ensinar foi que Jesus não ofereceu seu corpo uma só vez para levar os pecados de muitos. Eles diziam que o sacrifício de Cristo precisava ser repetido vez após vez. Hoje em dia, muitas pessoas sinceras acreditam nesse ensino falso. Elas vão para a igreja toda semana, às vezes todo dia, para participar no que chamam de Eucaristia. Outras religiões relembram a morte de Jesus com menos frequência, mas a maioria das pessoas não entende muito bem o que o sacrifício de Jesus significa. Algumas se perguntam: será que meus pecados podem ser realmente perdoados por causa do sacrifício de Jesus? Elas pensam assim porque foram influenciadas por aqueles que duvidam que o sacrifício de Cristo pode cobrir os pecados. Como podemos ajudar essas pessoas? Depois que a maioria dos apóstolos morreu, o que aconteceu? Irmão Abner? Então, alguns falsos cristãos começaram a se infiltrar nas congregações, né? E eles acabaram começando a contar algumas mentiras, né? E aqui até cita uma dessas coisas que eles começaram a ensinar, foi que Jesus não ofereceu o seu corpo uma vez apenas, né? Mas para levar o pecado, né? Eles falavam que o sacrifício precisava ser feito repetidas vezes, né? E esse ensino até hoje ele ainda acaba se repetindo, né? Esse falso ensino. E muitas pessoas hoje, até mesmo sinceras, acabam sendo enganadas e acabam indo para a igreja toda semana, às vezes todo dia, até mesmo aqui diz, para participar no que chamam de Eucaristia, né? Então, essa mentira que vem desde lá de trás consegue enganar pessoas até mesmo hoje. Exatamente, infelizmente, né? Obrigado, irmão Abner, pelo seu comentário. Esse termo Eucaristia até tem uma explicação dele. Quem gostaria de comentar para nós? Irmão Renan? Nesse momento, as pessoas que acreditam nessa crença, né, eles pensam que o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e no sangue de Jesus Cristo. E elas dizem que o corpo de Cristo e o sangue são sacrificados toda vez que a pessoa participa dessa cerimônia. E eles comem, né, a hóstia e fazem uso das outras coisas também, acreditando que é o corpo de Cristo mesmo. Isso mesmo. Obrigado, irmão Renan. Vamos ao parágrafo 6. Em 1870, Charles Russell e um grupo de pessoas começaram a fazer um estudo profundo da Bíblia. Entre outras coisas, eles queriam entender o que o sacrifício de Jesus realmente significa e como deveriam relembrar sua morte. Então, em 1872, com base na Bíblia, eles chegaram à conclusão de que Jesus tinha morrido para salvar a humanidade. E eles fizeram questão de contar isso para o maior número possível de pessoas por meio de livros, jornais e revistas. Pouco depois, eles começaram a relembrar a morte de Cristo apenas uma vez ao ano, assim como era feito na época dos apóstolos. Em 1872, a que conclusão um grupo de estudantes da Bíblia chegou? Vamos ouvir a irmã Eva. Então, eles chegaram à conclusão
de que Jesus tinha morrido para salvar a humanidade. Então, eles fizeram questão de contar isso para o maior número de pessoas. E como eles fizeram isso? Por meio de livros, jornais e revistas. Também o interessante é que, naquela época, eles começaram a relembrar a morte de Cristo apenas uma vez ao ano, assim como era feito na época dos apóstolos. Isso mesmo. Obrigado, irmã Eva, pelo seu comentário. Dessa forma, então, os servos de Jeová começaram a fazer da maneira que Jeová aprova, né? Vamos entender mais no parágrafo 7. As coisas que aqueles estudantes da Bíblia descobriram nos beneficiam até hoje. Como assim? Jeová nos ajudou a entender o que o sacrifício de Jesus realmente significa e que bênçãos ele trará para a humanidade. Também passamos a entender que existem duas esperanças para os que servem a Deus: vida imortal no céu para alguns e vida eterna aqui na terra para milhões de outras pessoas. Meditar em quanto Jeová nos ama e como o sacrifício de Jesus nos beneficia, nos aproxima ainda mais de Jeová. Por isso, assim como os irmãos fiéis da época de Russell, nós convidamos outras pessoas para celebrar a morte de Jesus da forma como ele ensinou. Como as pesquisas que os estudantes da Bíblia fizeram no passado nos beneficiam hoje? Irmã Virgínia? Então, Jeová abençoou os esforços dos primeiros estudantes da Bíblia e, graças a isso, o benefício que obtivemos é que agora vemos claramente o que significa o sacrifício de Jesus e tudo o que ele realizará. Também aprendemos que a Bíblia oferece duas esperanças para as pessoas que obedecem a Deus: vida imortal no céu para alguns e vida eterna na terra para milhões. E nos sentimos mais próximos de Jeová quando refletimos sobre o quanto Ele nos ama e como o sacrifício de Jesus nos beneficia pessoalmente. Isso. Obrigado, irmã Virgínia, pelo seu comentário. Irmão José Carlos? A conclusão do assunto é o seguinte: até esse 7º parágrafo, aprendemos que, se não tiver conhecimento da Bíblia, não vamos saber como é que faz a celebração. E o que a gente vê quando a gente fala com as pessoas? Que as pessoas não conhecem a Bíblia, que as pessoas não leem a Bíblia, né? As pessoas são induzidas pelos líderes religiosos ou por a minha avó fazia, o meu pai fazia, minha mãe fazia, eu faço assim. Perguntando no campo hoje para uma moradora por que ela fazia, como é que era a celebração dela na igreja. Ela não soube responder, até por não estava nem desafiando ela, não. Eu queria mais aprender, né? Para de repente ela comentar como é que eles comemoravam lá, para eu trazer essa informação aqui. Mas nem ela sabe por que é. Então a gente vê que é o papel nosso agora, então, de explicar para essas pessoas, contar para elas o que nós aprendemos na Bíblia, o que está na Bíblia, quais são os princípios que são envolvidos nisso, e então a passar para as pessoas o que nós fazemos, como nós fazemos, que é o correto. Isso. Obrigado, irmão José Carlos, também, pelo seu comentário. Na preparação dos irmãos, com certeza vocês consideraram ali 1 João 4,9. Quem gostaria de comentar para nós esse texto? 1 de João 4,9. Como essas palavras nos revelam o que há por trás desse sacrifício de Jesus. Mamara? Então, 1 João mostra para nós que é o amor de Jeová que nos é revelado pelo sacrifício de Jesus. É óbvio que Jesus também demonstrou grande amor por nós, mas imagina o amor de Jeová por ceder o seu Filho em sacrifício para que nós tivéssemos o direito de vida eterna. É, isso mesmo. Obrigado, irmã Mara. Irmão Lucas?
Então, por essa gratidão pelo que Jeová e Jesus fez por nós, é isso que nos move a levar esse convite às pessoas, né? E sabemos que tem dado bom resultado, conforme nós vamos ver nos parágrafos à frente. Então, que faltando aí praticamente 2 semanas, 1 semana e meia para a celebração, vamos empenhar ainda mais em cobrir o nosso território com o convite. Isso. E é exatamente a esse respeito que nós vamos passar a falar a partir de agora, né? Convidando outros para a celebração. Vamos ouvir a leitura do parágrafo 8? Já por muitos anos, o povo de Jeová tem convidado as pessoas para a celebração. Em 1881, a Sentinela fez um anúncio convidando os irmãos para se reunirem na casa de um irmão na Pensilvânia, Estados Unidos, para essa ocasião especial. Mais tarde, a celebração começou a ser realizada em cada congregação. Em março de 1940, os publicadores foram incentivados a convidar qualquer pessoa que tivesse interesse. E, em 1960, pela primeira vez, Betel imprimiu convites para a celebração. Desde então, bilhões de convites já foram distribuídos. Mas por que fazemos tanta questão de convidar as pessoas? O que o povo de Jeová tem feito para convidar as pessoas para a celebração? Aí nós temos também uma imagem que os irmãos podem usar em seu comentário. Irmã Evanúzia. No decorrer dos anos, tem-se usado vários métodos, né, para convidar as pessoas ou para fazer a celebração. Por exemplo, em 1881, a Sentinela fez um convite para os irmãos para se reunirem na casa de um dos irmãos para celebrarem, para realizarem a celebração. Isso mais tarde começou a ser feito na congregação. Já em 1940, os publicadores foram incentivados a convidar também outras pessoas, né, pessoas que tivessem interesse. E a partir de 1960, a Betel tem impresso convites, que é o que nós usamos hoje, né? E por meio desses convites, bilhões de pessoas têm sido convidadas. Isso, exatamente. Obrigado, irmã Vanúzia, pelo seu comentário. Ainda irmã Giovana? Na imagem nós podemos ver o grande esforço para alcançar o maior número de pessoas para receber esses convites. Não importa se seja a pessoa que mora num lugar mais afastado ou também, independente da língua, são feitos convites em variedade gigantesca de línguas, inclusive língua de sinais. Também, de forma online, nós temos o convite, o que na pandemia foi muito útil para nós convidarmos as pessoas, e até mesmo pessoas que moram em condomínios e não temos como entrar lá para pregar, elas também recebem esses convites. Isso. Isso mostra o esforço que é feito, né, irmão João Davi? Então, nesse mês, né, mês especial, o mês da celebração, nós temos o privilégio, né, de expandir o ministério, né, para assim podermos convidar o máximo de pessoas possível. Então, isso é a bênção de Jeová, na verdade, né, porque a congregação inteira se empenha, né, para poder divulgar e convidar essas pessoas para a celebração também. Isso mesmo. Obrigado, João. Lá na sala B, Lucas Rafael. Uma coisa importante que nós também podemos lembrar é aqueles contatos que nós tivemos lá na pandemia, né, nós podemos encaminhar o convite de forma online para elas. Embora esteja com o nosso, né, endereço, elas podem procurar o salão do reino mais próximo delas para poder assistir à celebração. Isso mesmo. Obrigado, Lucas Rafael, lembrar nós desse ponto, né? Já tivemos um discurso, né, falando sobre vários aspectos, né, que nós podemos fazer uma listinha das pessoas que nós queremos convidar, né? Fazer o nosso melhor, né?
Mas por que fazemos tanta questão de convidar as pessoas, né? Vamos ver o parágrafo 9 e 10? Um dos motivos de convidarmos as pessoas para a celebração é que queremos que elas aprendam o que Jeová e Jesus têm feito por todos nós. Nosso desejo é que tudo o que elas virem e ouvirem na celebração desperte a vontade de aprender mais sobre a Bíblia e servir a Jeová. Mas essas pessoas não são as únicas a serem beneficiadas. Nós também convidamos aqueles que não servem mais ativamente a Jeová. Fazemos isso para relembrá-los de que Jeová ainda os ama. Muitos aceitam o convite e ficamos felizes de vê-los. Assistir à celebração pode relembrá-los de como eram felizes quando serviam a Jeová. Veja o exemplo de Mônica. Durante a pandemia de Covid-19, ela voltou a participar na pregação. Ela disse o seguinte sobre a celebração de 2021. Essa celebração foi muito especial para mim. Já fazia 20 anos que eu estava inativa. Então, estar na pregação e convidar as pessoas me deixou muito feliz. Sou grata por tudo que Jeová e Jesus fizeram por mim, que fiz o meu melhor para convidar o máximo possível de pessoas. Fazemos de tudo para convidar as pessoas, quer aceitem o convite, quer não. O importante é que Jeová dá muito valor aos nossos esforços. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Evangelho de João 3, 16. Vamos pedir para a Majane ler para nós? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Obrigado, irmã Jane. Quais são os resultados de convidarmos as pessoas para a celebração? Irmã Ana Cristina? Então, um dos motivos, que convidamos as pessoas para a celebração é que nós queremos que elas aprendam, o que Jeová e Jesus têm feito por todos nós. E o nosso desejo é que tudo que elas virem e ouvirem na celebração desperte a vontade de aprender mais sobre a Bíblia e servir a Jeová. E também nós convidamos aqueles que não servem mais ativamente a Jeová. Fazemos isso para relembrá-lo de que Jeová ainda os ama. Isso. Obrigado, irmã Ana Cristina, pelo seu comentário. Irmã Daniela? No final do parágrafo 10, diz que, apesar de fazermos de tudo para convidar as pessoas, algumas talvez não aceitem o convite, né? Daí me fez lembrar de um discurso na nossa última assembleia, onde o irmão comentou que os frutos do reino não são novos publicadores, mas são nossos esforços. Então, mesmo que só uma das pessoas que convidamos esteja presente na celebração, ou nenhuma, devemos lembrar que para Jeová o que importa são os nossos esforços em convidar, né? Nosso trabalho, nossa dedicação, independente do resultado. Isso, muito bem. Isso mesmo. Irmã Mary? E também todo esse esforço, de convidar as pessoas, nós podemos encontrar também pessoas que estavam inativas. Até aqui traz o caso dessa irmã, da Mônica, que fazia 20 anos que ela estava inativa. Aí, durante a Covid, ela começou novamente a participar na pregação. E ela falou que ela fica muito feliz e fica muito grata por ela ter feito mais e convidar o máximo de pessoas possível para a celebração. Como é bom ver esses relatos, né, irmã E
com certeza essa irmã Mônica, citada no parágrafo, ela teve bem em mente quando ela voltou, né, que Jeová ele nunca se esquece daquilo que quem já serviu a ele fez. E ele realmente ele perdoa e cura, né, todas as doenças. Então, o amor de Jeová, né, ela pôde sentir quando ela esteve na ocasião da celebração. Isso. Exatamente. Irmão Odegar? Irmão, não importa se a pessoa vem ou não vem. O importante é que Jeová dá valor aos nossos esforços de ajudar e de convidar todos, mas incluindo os irmãos que já serviram a Jeová e que estão afastados. Isso mesmo. Queremos talvez pensar, né, quem se afastou de Jeová da nossa congregação, né, que podemos convidá-los para essa ocasião, né? Podemos fazer uma listinha lá, né? Com certeza Jeová vai ficar muito feliz com o nosso esforço. Vamos ao parágrafo 11. Jeová tem abençoado muito nossos esforços de convidar as pessoas para a celebração. Em 2021, apesar da pandemia da Covid-19, tivemos um recorde na assistência à celebração. 21.367.603 pessoas. Isso é mais do que o dobro do número de testemunhas de Jeová em todo o mundo. Mas Jeová não está preocupado com números. Ele está interessado em cada pessoa que vai à celebração. Temos certeza de que quando convidamos outras pessoas para a celebração, Jeová nos ajuda a encontrar aquelas que têm um coração sincero. Vamos abrir nossas Bíblias em Ageu 2:7. Ageu 2:7. Vamos pedir para o irmão Peterson ler para nós? E vou fazer tremer todas as nações, e entrarão as coisas preciosas de todas as nações, e vou encher esta casa de glória, diz Jeová dos Exércitos. Obrigado, Peterson, pela leitura. Como Jeová tem abençoado nossos esforços de convidar as pessoas para a celebração? Irmã Simone? Nós vemos que Jeová ele tem abençoado muito, porque mesmo em 2021, apesar da pandemia, né, da Covid-19, houve um recorde na assistência, né, de 21.367.603 pessoas. E o interessante de tudo isso é que esse número é mais do que o dobro das testemunhas de Jeová em todo o mundo. Então, com certeza, Jeová ele vem abençoado e muito. Mas o mais importante é que Jeová ele não está preocupado com o número, e sim em cada pessoa que está presente nessa ocasião, porque Jeová está preocupado que elas se beneficiam, né, do sacrifício resgatador que Jesus Cristo ele fez por nós. Então, nós temos a certeza de que quando nós estamos convidando essas pessoas para a celebração, Jeová está nos guiando, né, para essas pessoas sinceras, para que elas possam estar aproveitando o máximo dessa ocasião. Isso, exatamente. Obrigado, irmã Simone. Irmã Luciene? Então, o livro de Ageu 2:7 fala de Jeová fazer tremer todas as nações, né? Então, dessa vez nós estamos envolvidos nisso. Então, por isso, nós precisamos participar o máximo possível que nós podemos no trabalho, né, mais urgente que Jeová colocou para nós fazer, né? Que está fazendo as nações tremer hoje. Isso, muito bem. E o que as palavras ali de Lucas 15:7 nos lembram? Irmã Rose? Irmã Rose aqui na frente. Lucas, capítulo 15, o versículo 7, nos lembra de quanto uma pessoa é importante para Jeová. Ela fala que Jeová ele fica muito feliz quando ele vê uma pessoa que cometeu um pecado e se arrepende, e vê ela participando, estando presente na celebração, porque ela está demonstrando gratidão pelo sacrifício de Jesus. Isso mesmo. Muito bem, obrigado, irmã Rose. Irmão Odegar?
Pois é, Lucas e Ageu falaram a mesma língua, só que com palavras diferentes. Ageu disse que ia trazer as coisas desejáveis das nações. Quem são? Aqueles que vão servir a Jeová no novo mundo. Jeová vai trazer. Isaías também fala disso. Trarão seus filhos de longe e distante. Jeová fez isso e está fazendo. É uma bênção nós participar disso. Isso mesmo. Sermos usados por Jeová, né? Muito bem. Obrigado, irmão. Obrigado também. Agora nós vamos passar para o próximo subtítulo. Assistindo à celebração, apesar de dificuldades. Vamos ouvir a leitura do parágrafo 12? Jesus disse que nos últimos dias enfrentaríamos muitas dificuldades. Oposição da família, perseguição, guerras, pestilências e muito mais. Por causa dessas coisas, pode ser difícil para nós assistir à celebração. O que nossos irmãos têm feito para vencer esses desafios e como Jeová os tem ajudado? O que pode tornar difícil assistirmos à celebração? Aí nós podemos usar aqui também a imagem que nós temos aqui, né? Irmã Valesca? Infelizmente, não é em todo lugar que os nossos irmãos conseguem fazer a celebração de modo livre, que nem a gente faz aqui no Brasil. E por causa, né, de perseguição, guerra ou pestilências, né, às vezes fica difícil conseguir realizar esse tipo de celebração. Mas, como nós vemos na imagem, apesar de, na descrição dela estar dizendo que os irmãos estão passando por uma guerra civil, eles mesmo assim estão se reunindo com um grupo deles, que toda a congregação é separada por grupos. E é nesses grupos que eles estão fazendo a celebração. E arrumaram o pão, arrumaram o vinho, um irmão fez um discurso, né? oração também, e não deixaram faltar e nem de deixar de fazer a celebração, apesar da situação difícil que eles estavam passando no momento. Isso. Obrigado, irmã Valesca. Irmão Patrick? Os dias estão difíceis, mas Jesus alertou que nos últimos dias seria bem assim. Mateus 10:36 ainda ele advertiu que os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. Talvez nós não enfrentemos uma adversidade como uma zona militarizada, uma pestilência, ou talvez um momento em que um desastre natural nos acometeu, mas todo servo de Jeová há de enfrentar dificuldades para fazer a vontade dele, inclusive na noite da celebração. Mas vale ver, né, que nós vamos ver que é possível vencer esses desafios. Não só nós, os nossos irmãos pelo mundo todo têm demonstrado forte fé e vencendo com a ajuda de Jeová. Isso mesmo. Obrigado, irmão Patrick, pelo seu comentário. Irmão Silvio? E o que é muito tocante e bonito, né, nessa encenação, por exemplo, é a simplicidade, né? A simplicidade da ocasião, né? Normalmente as pessoas que não fazem um casamento, um aniversário no mundo, são exigentes, né, com detalhes, para que seja muito especial. Mas Jesus sabia que no tempo do fim as coisas seriam difíceis, e Ele tornou tudo simples, né? Então, a atitude do coração que Ele quer mais isso, é o nosso apreço, na alegria de ter essa fé, de que realmente vai acontecer a nossa salvação, né? Se confiarmos nele sempre. Então, é bem tocante mesmo essa ocasião especial. Isso. É uma ocasião única, né, para nós, servos de Jeová, né? Muito bem. Vamos ver, então, como que Jeová, apesar das dificuldades, das circunstâncias que nós nos encontramos hoje, como Jeová tem ajudado a enfrentarmos e vencer esses desafios. Uma leitura do parágrafo 13. Prisão. Os irmãos que estão presos por causa da sua fé fazem o que podem para celebrar a morte de Jesus. Veja o exemplo do irmão Arten. Durante a época da celebração, em 2020, ele estava preso numa cela bem pequena, junto com uns cinco prisioneiros. Mesmo assim,
ele conseguiu juntar alguns itens para usar como emblemas e decidiu fazer o discurso para si mesmo. Mas os outros prisioneiros fumavam e falavam muito palavrão. Então, o que Artem fez? Ele perguntou para esses homens se eles poderiam parar de fumar e de falar palavrão só por 1 hora. Para a surpresa de Artem, eles concordaram. Artem queria explicar mais sobre a morte de Cristo, mas eles não quiseram ouvir. Só que, depois de terem visto Artem realizar a celebração, eles começaram a fazer muitas perguntas. Como Jeová abençoou a coragem e a determinação de Artem de celebrar a morte de Cristo? Irmã Elaine? Em 2020, ele estava preso numa pequena cela junto com mais 5 prisioneiros, E é interessante que, para fazer a celebração, então ele conseguiu alguns itens, para que pudesse usar como emblema, e ia fazer o discurso para si mesmo, já que aqueles prisioneiros eles fumavam, falavam palavrão. E ele até pediu para que eles parassem, de fazer isso pelo menos por 1 hora. E ele até tinha o desejo, de falar para eles sobre a morte de Cristo, mas eles não queriam ouvir. Mas quando viram ele realizando a celebração, então eles passaram a fazer perguntas, Então a gente vê aqui como Jeová realmente abençoou, o esforço dele, porque daí resultou até em testemunho, para outros. Isso mesmo. Irmão Rafael? Esse ponto que a irmã Elaine comentou até com respeito à coragem desse irmão de fazer esse pedido para os prisioneiros é muito interessante, porque em qualquer lugar no mundo, dentro das prisões, para você falar qualquer coisa é muito perigoso, é você se expressar. E esse pedido do irmão foi uma coisa fora da curva. Mas a gente meditando nisso mostra o quanto ele estava determinado em mostrar a gratidão dele por essa ocasião, para poder fazer da melhor forma, mais respeitosa, mais carinhosa, assim. Então ele confiou em Jeová e fez esse pedido. E fazendo um paralelo com nossa vida normal aqui fora, isso mostra para nós que Jeová realmente vai abençoar aqueles que tiverem coragem de fazer os arranjos para estar presente nesse dia tão importante. Isso mesmo. Obrigado, irmão Rafael. Esse era o desafio dele, Nós temos os nossos desafios, Ele foi bem sucedido, Jeová o ajudou. Vamos ao parágrafo 14. Pandemia da Covid-19. Por causa dessa pandemia, as testemunhas de Jeová não puderam assistir à celebração presencialmente. Mas isso não as impediu de celebrar a morte de Cristo. As congregações com acesso à internet realizaram a celebração por videoconferência. Mas milhões de pessoas não têm acesso à internet. Por isso, em alguns países, o discurso da celebração foi transmitido por rádio ou por televisão. Além disso, alguns betéis gravaram esse discurso em mais de 500 línguas, e essas gravações foram entregues para os irmãos que moram em área de difícil acesso. Assim, todos puderam assistir à celebração. Como o povo de Jeová conseguiu assistir à celebração apesar da pandemia da Covid-19? Irmã Lércia? Na pandemia, nós não assistimos à celebração presencialmente, mas nós assistimos por videoconferência. Até mesmo providenciamos em nossos lares os emblemas para que tudo fosse feito de acordo. E nos lugares onde milhões de pessoas não têm acesso à internet, os irmãos providenciaram que o discurso da celebração fosse transmitido por rádio ou por televisão. E alguns betéis chegaram até mesmo a gravar o discurso em mais de 500 línguas para que os irmãos em áreas de difícil acesso pudessem assistir à celebração e que essa data não fosse passada em branco.
Isso mesmo. Obrigado, irmã. Irmã Rosana? Certamente foi um desafio a nível mundial, mas rapidamente, né, porque a pandemia começou em março, nós estávamos muito próximos da celebração, ficamos todos muito preocupados com como ia acontecer, e Jeová prontamente, por meio do corpo governante e os nossos queridos amados irmãos anciãos, tomaram providências rápidas para que tudo ocorresse como ocorreu. É uma data que nós temos que lembrar muito. É, muito especial, né? O que tudo isso nos ensinou? Qual a lição que o irmão, a irmã aprendeu durante a Covid-19, na celebração? Irmão Tiago? Nós vemos o quanto Jeová abençoou o seu povo. De uma maneira ou de outra, nós conseguimos realizar a celebração, né? Foi exatamente como a irmã Rosana falou, foi no final de março que a pandemia começou, em abril nós já tínhamos uma celebração e nós estávamos acostumando com a reunião online, mas mesmo assim ela foi realizada. Se eu não me engano, ainda no ano seguinte foi o dia que deu uma chuva forte a nossa celebração, caiu um raio, alguns perderam a conexão, mas mesmo assim continuou a celebração, né? Então nós vemos que de um jeito ou de outro a celebração ela é realizada e assistida por aqueles que querem vir assistir. Isso mesmo. Enfrentamos desafios, mas vencemos eles, né, com a ajuda de Jeová. Muito bem. Vamos ao parágrafo 15. Oposição da família. Para alguns, o maior desafio para assistir à celebração é a oposição da família. Veja o exemplo de uma estudante da Bíblia chamada Sui. Um dia antes da celebração de 2021, ela disse para a sua instrutora que, por causa da oposição da família, não iria assistir à celebração. Então, a instrutora leu Lucas, capítulo 22, versículo 44. Ela explicou que, quando passamos por dificuldades, temos que fazer como Jesus, orar a Jeová e deixar as coisas nas mãos dele. No dia seguinte, Sui conseguiu o pão e o vinho e assistiu à adoração matinal especial no jw.org. Naquela noite, sozinha no seu quarto, ela assistiu à celebração por telefone. Depois, Sui escreveu para sua instrutora: "O que você me disse ontem me encorajou muito. Eu fiz minha parte para conseguir assistir à celebração e Jeová fez o restante. Não tenho nem palavras para dizer o quanto eu estou feliz e o quanto sou grata a Jeová." E no seu caso, você acredita que Jeová pode te ajudar se você passar por uma situação parecida? O que você aprendeu com Sui? Irmã Amanda? Bom, nós vemos que a oposição familiar realmente ela afeta muito, né, alguns irmãos. Mas a gente vê aqui também que o que ajudou muito Sui foi justamente a orar a Jeová, né? Vai ter muitas situações que nós não vamos conseguir nós mesmos resolvermos, né? Vai ter que deixar nas mãos de Jeová mesmo. E foi o que ela fez. Tanto que Jeová abençoou a sua oração, ela conseguiu o pão, conseguiu o vinho, assistiu a adoração matinal, né? Naquela mesma noite ela assistiu também a celebração e depois ela até pôde agradecer, né, a sua instrutora pelo texto, né, que foi encorajador para ela. Mas o que me chamou muita atenção no relato dela é que ela diz que ela fez a parte dela e Jeová fez o resto. Então a gente também precisa, né, agir a favor das nossas orações. Muito bem, obrigado, irmã Amanda. Irmão Lucas. Aqui no final do parágrafo tem uma pergunta muito interessante para a reflexão de cada um de nós, né? Você acredita que Jeová pode te ajudar se você passar por uma situação parecida? Então,
Medite nisso daí. Lembre do exemplo de Sui, que foi uma situação muito difícil, né, de problemas com família, perseguição em família, e Jeová, na hora certa, quando ela fez a parte dela, Jeová fez a parte dela. E Jeová não mudou, Jeová continua o mesmo, né, em 2021, 2022, 2023. Então vamos fazer a nossa parte, que com certeza nós vamos estar aqui um bom tempo antes, né, para receber os visitantes, e uma ocasião muito feliz e muito importante para todos nós. Isso, obrigado. Ainda, William? Lá atrás. Podemos ver que o poder da oração, né? Em Lucas 22:44, esse exemplo de Jesus de orar com tanta intensidade para Jeová para enfrentar a morte, né? E isso é muito encorajador para vencermos qualquer dificuldade, né? Isso mesmo. Exatamente, é um texto que nos motiva, né? Obrigado, William, pelo seu comentário, muito bom. Ficamos felizes em ouvi-lo. Aqui os irmãos comentaram bastante o exemplo de Sui, né? Como o exemplo dela ajuda cada um de nós. E como o exemplo da instrutora dela também pode nos ajudar? O que os irmãos perceberam no exemplo da instrutora que nos lembra? Irmão Rafael? É interessante que a instrutora, primeiro, ela não fez um julgamento e não expressou a opinião dela. Ela levou para a Bíblia, né? Mostrou o exemplo de Jesus e deu a dica que era fazer orações para Jeová, para que ele desse a sabedoria e a coragem necessária. Isso. Será que nós podemos pensar em alguém que nós também podemos encorajar, talvez com um texto, com um telefonema, com uma mensagem? Estaremos imitando esse belo exemplo, né? É isso que nós queremos fazer nessa ocasião tão especial. Vamos ao parágrafo 16? Jeová dá muito valor aos esforços que fazemos para assistir à celebração da morte de Cristo. Podemos ter certeza de que Jeová nos abençoa quando mostramos gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. Por isso, queremos estar determinados a assistir à celebração este ano e nos envolver ainda mais com as atividades espirituais durante essa época tão especial. Irmão Wagner, muito obrigado pela leitura que o irmão fez para nós. Tenho a certeza que nos ajudou muito na compreensão dessa matéria. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias na Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 e 32. Romanos 8, 31 e 32. Vamos pedir para a irmã Michele ler para nós? O que diremos então sobre essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Visto que Ele nem mesmo poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Será que, junto com Ele, não nos dará também bondosamente todas as outras coisas? Obrigado, irmã Michele. De acordo com Romanos 8, 31 e 32, por que podemos ter certeza de que Jeová vai abençoar nossos esforços de assistir à celebração? Tem duas mãozinhas lá atrás, né? Vamos ver primeiro o Ricardinho ali. Quando mostramos gratidão por tudo que Ele tem feito por nós, queremos estar determinados a assistir à celebração esse ano e nos envolver ainda mais com as atividades espirituais durante essa época tão especial. Obrigado, Ricardinho. Obrigado pelo seu comentário. Irmão Canada. Romanos capítulo 8, versículo 32, disse que Jeová não poupou seu próprio Filho. Então, para aqueles que estão gratos a Jeová, todas as providências amorosas a Jeová, não existe motivo de Jeová reter
as bênçãos, porque Jeová deu o Filho para todos nós. Isso, muito bom. Isso mesmo, queremos dar o nosso melhor, né? Agora temos algumas perguntas aqui, como você responderia? Ao aprender sobre o resgate e a celebração, o que mais toca o seu coração? Irmã Daniela? Me toca pensar que Jeová poderia ter oferecido como sacrifício qualquer um dos anjos que ele também ama muito, né? Mas ele ofereceu o seu melhor para nós, o filho que ele mais amava, a sua primeira criação, aquele que por milhões de anos foi sua única companhia, né? Então, isso me motiva a dar o meu melhor para ele também. Muito bem. Irmão Geraldo? Eu achei interessante hoje, né, que tem muitos bebês, né, no salão, né, alguns que a gente ainda não tinha visto, né, e o amor, né, do pai, da mãe pelos filhos, e o amor dos irmãos também, né, de ver aquela criança, né, que futuramente vai crescer, vai se tornar um cristão. Então esse é um amor incondicional. Agora você imagine o amor que Jeová tem pelo seu filho Jesus. Mas lá em João diz, ele amou tanto o mundo que deu seu filho, né? Ele amava Jesus, ama Jesus, mas saber que ele nos ama até mais ou igualmente o amor que ele tem pelo seu filho, realmente não dá para a gente deixar isso simplesmente de lado e não ser grato a ele, né? Obrigado, irmão Geraldo. Quem convidamos para a celebração e por quê? Laurinha? Os que não conhecem a Jeová e os que estão inativos. Para que mostrem o que estão, quando Jeová o ama. Isso mesmo, Laurinha. Obrigado pelo seu comentário, tá? Muito bom. É esses que nós queremos convidar mesmo para a celebração, né? Lembrar dos inativos, nossos estudantes, né? Conhecidos, parentes, né? Vamos dar o nosso melhor, como a Laurinha falou. Que desafios alguns enfrentam para assistir à celebração? Irmã Natália? Então, nós vimos alguns grandes desafios, né? Como prisão, oposição por parte da família, por parte do governo, guerras, doenças, pestilências, entre outras coisas, né? Mas que, apesar de todos esses desafios, eles conseguiram estar presentes na celebração. Isso mesmo. Obrigado, irmã Natália. E isso nos ensina uma importante lição, né? Assim como esses irmãos, esses exemplos aqui registrados, enfrentaram desafios e foram bem-sucedidos com a ajuda de Jeová, nós também, né? Apesar das dificuldades, apesar dos desafios que nós enfrentamos hoje, se nós confiarmos em Jeová e tivermos o desejo sincero de estarmos presentes, fazermos o nosso melhor, certamente Jeová vai abençoar os nossos esforços e estaremos presentes a essa ocasião tão importante que é a celebração da morte de seu amado Filho, né? Queremos fazer o nosso melhor, queremos nos esforçar para estarmos presentes nessa ocasião. E esse estudo, temos certeza que ajudou a cada um de nós a meditar na importância desse dia e a fazer o nosso melhor daqui até o dia 4 de abril, né? Obrigado, irmãos, pelos seus bons comentários, pela boa participação. Ficamos muito felizes em ouvi-los aqui nessa consideração. Agora nós temos um anúncio para passar aos irmãos, que diz assim, para a congregação: visita de pastoreio de um membro do corpo governante ao Brasil. Temos o prazer de dar mais informações sobre a reunião especial que será realizada no sábado, 29 de abril de 2023. Essa reunião será, sem dúvida, muito encorajadora para todos os publicadores no território da nossa filial.
O programa começará às 9 horas, horário de Brasília, e terminará por volta das 12 horas. Haverá um resumo do estudo de A Sentinela, seguido de um relatório sobre o progresso da obra do Reino no Brasil. Depois teremos discursos encorajadores dos irmãos Mark Sanderson, do Corpo Governante, e Kenneth Goldman, ajudante da Comissão de Redação. Para que todos possam tirar bastante proveito dessa reunião importante, o programa será gravado para que, se necessário, seja exibido também em outros horários no mesmo final de semana. Nos próximos dias, os anciãos darão mais detalhes sobre esses preparativos. Temos certeza de que essa reunião será uma fonte de encorajamento e alegria para todos nós. Deuteronômio 16:15. Então, esse era o anúncio que gostaríamos de passar aos irmãos. Agora sim, então, vamos encerrar a nossa reunião, agradecendo a Jeová por essa reunião que tivemos, a palestra bíblica e o estudo da Sentinela. Nós vamos encerrar entoando o cântico número 118, Obrigado pelo resgate. E após o cântico, nós convidamos nosso irmão Alexandre para nos representar aqui em oração.